Vamos então começar o nosso primeiro módulo, uma visão geral sobre o 5G. Começando então primeiro por uma introdução. Esse curso ele é sobre a quinta geração de sistemas celulares, a sigla 5G. Mas antes de entender o que é a quinta geração de sistemas celulares, vamos nos perguntar primeiro o que são os sistemas celulares. Existem, na verdade, diversos tipos de comunicação. Existem comunicações que são com fios, cabeadas, por exemplo, casos de fibra ótica, DSL ou rede, Ethernet. São comunicações que são com fio. Existem também comunicações que são sem fio, ou seja, que não existe um meio condutor direto entre o transmissor e o receptor. E elas são bastante utilizadas no dia a dia porque são bastante convenientes. Então, os sistemas celulares basicamente são um tipo específico de comunicações sem fio, mas vamos entender um pouco melhor a terminologia e cada uma dessas classificações. Dentro do grupo de comunicações sem fio, um dos mais utilizados são as comunicações via rádio ou radiofrequência. Na verdade, existem vários exemplos do dia a dia que são comunicações via rádio. Obviamente, nós estamos falando, por exemplo, do próprio rádio. Quando você escuta um rádio, você está utilizando comunicação de rádio entre uma torre de transmissão, AM ou FM, para o seu rádio. Mesma coisa com a difusão da televisão. Ela é utilizada, a televisão tem uma antena, ela captura os sinais que estão no ar para que você possa, então, assistir a televisão. E outros exemplos, como Wi-Fi, celular, sistemas celulares e satélite. Então, essas são as comunicações via rádio. Esse é o único grupo que existe dentro de comunicação sem fio? Não. Um contra-exemplo seria, então, por exemplo, o controle remoto de TV. Tipicamente, ele se utiliza de comunicação em outra frequência, que é a chamada comunicação de infravermelho. Até por isso que você precisa apontar o controle da TV em direção à TV para que ele possa funcionar. Um pouco diferente, por exemplo, se você tem o seu celular, você pode utilizar ele em qualquer direção e, de maneira geral, deve continuar funcionando. Dentro, então, desse grupo de comunicações via rádio, a gente pode distinguir também o grupo de comunicações móveis, que pode ser definido, então, como comunicações via rádio, ou seja, comunicações sem fio via rádio, em que ao menos um dos dois lados esteja em movimento. Então, no exemplo, no caso de um aparelho celular, um smartphone, pelo menos o lado do smartphone está em movimento. No caso da comunicação via satélite, estação terrestre, ela pode estar parada, mas o satélite em si está em movimento. Então, dentro desse grupo de comunicações móveis, pelo menos um dos lados está em movimento. E, finalmente, chegando em sistemas celulares. Os sistemas celulares, basicamente, são sistemas que se utilizam da topologia celular. A gente vai falar em detalhes sobre essa topologia, que é bastante importante, e ela é basicamente responsável por uma revolução que aconteceu em termos de capacidade e acessibilidade dos sistemas de comunicações móveis. Antes da topologia celular, esses sistemas tinham uma capacidade completamente limitada. E através do advento, então, da topologia celular, vieram, então, os sistemas celulares. E assim começou, então, a evolução dos sistemas celulares, até agora a quinta geração que você aprende aqui nesse curso.